seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu gostaria de sempre lembrar você de me fazer um favor nesse sentido. Lembre de curtir, comentar e compartilhar. Quando você faz isso, você está a promover o nosso canal. Algumas pessoas perguntam por que no livro do profeta Daniel o rei tem sonhos e o profeta Daniel tem visões. Na verdade, no livro do profeta Daniel, o padrão de comunicação divina sofre uma alteração. Na Bíblia, Deus sempre se comunica através dos profetas. Em Babilônia, esse padrão sofre uma alteração. A comunicação se dá através do rei. Por que Deus usou esse método em Babilônia? Quando estudamos a história mesopotâmica, ficamos sabendo que os mesopotâmicos, eles davam muito valor aos sonhos. Eles acreditavam que as divindades se comunicavam com seus súditos através de sonhos, e um sonho era tido em grande importância pelos babilônios. E Deus resolveu se comunicar com os babilônios através de sonhos. Contudo, existia também uma crença. Para os orientais, os reis eram filhos das divindades, de maneira que a comunicação precisava ser feita primeiramente através dos reis. Por esta razão, quem sonha no livro do profeta Daniel não é qualquer pessoa. Quem sonha é o rei que tem sonhos. Isso está em harmonia com a crença existente naquela época. Então, de certa forma, quando Deus quis alcançar os babilônicos, ele usou o método mais aceitável entre eles, os sonhos. Também entre os babilônios existia um padrão. Normalmente, quem sonhava precisava de alguém que desse a interpretação. Por esta razão, os interpretadores de sonhos tinham um grande prestígio na antiga Babilônia. Isso explica o fato do rei Nabucodonosor, quando ele tem um sonho, ele chama imediatamente os interpretadores de sonhos para que venham em seu auxílio. Ou seja, diferente da forma como Deus se comunicava com os israelitas. Ele se comunicava através de um profeta e não era necessário um intérprete para esse profeta. Então compreendemos que o nosso Deus, ele demonstrou a sua incrível misericórdia, a sua incrível sabedoria no trato com os babilônios. Normalmente, este fato não é incomum. Com os egípcios, Deus também se comunicou através de sonhos. O faraó egípcio, ele tem um sonho e ele sonha com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e não houve ninguém ali entre os egípcios que fosse capaz de interpretar esses sonhos. Normalmente, esses sonhos eles eram enigmáticos. Um enigma era apresentado nesses sonhos. Por esta razão que decifrar enigmas era uma atividade altamente prestigiada. O profissional capaz de interpretar enigmas era muito prestigiado nas cortes de Babilônia. Só que na comunicação divina havia algumas intenções da parte de Deus. Quando Israel foi levado cativo, o cativeiro dos israelitas era citado pelos conquistadores como evidência de que a sua religião era superior. As divindades que eles adoravam eram superiores ao Deus de Israel. Então fazia parte do plano divino, através dos seus servos ali presentes, Daniel e seus companheiros, mostrar a sua supremacia, se revelar como o Altíssimo, como o Todo-Poderoso, acima de todo governante terrestre e acima de toda suposta divindade. Então Deus se comunica com o rei Nabucodonosor através de sonhos enigmáticos, sonhos que
Os interpretadores de sonhos ali em Babilônia não eram capazes de decifrar. O primeiro sonho foi extraordinário, tão extraordinário que o rei Nabucodonosor esqueceu o sonho e fez uma exigência até certo ponto absurda. Exigiu que os interpretadores de sonhos revelassem não só a interpretação, mas revelassem também aquilo com o qual o rei havia sonhado. Tudo isso que estava acontecendo ali em Babilônia era algo intencional da parte de Deus. Na realidade, compreendemos através da Bíblia que Deus não faz nada que não seja intencional. Tudo aquilo que Deus faz tem um propósito. E com os sonhos dados a Nabucodonosor, não foi diferente. Havia um propósito por trás daqueles sonhos. O propósito divino era revelar o seu poder, a sua sabedoria aos babilônios e mostrar o contraste, a diferença entre ele e as supostas divindades. Por essa razão, o que acontece ali em Babilônia é uma verdadeira exaltação do Deus de Israel e uma verdadeira humilhação das supostas divindades que não existiam, mas foram criadas pela imaginação dos babilônios. E nós percebemos o quanto essas divindades foram humilhadas, o quanto os seus representantes foram humilhados e o quanto o Deus de Israel foi exaltado, foi engrandecido e os seus servos também foram reconhecidos. No primeiro sonho do rei Nabucodonosor, a gente percebe isso acontecer. No capítulo 2, Nabucodonosor é descrito como tendo um sonho, esquecido esse sonho e exigido dos seus sábios que lhe revelassem o sonho e desse também a interpretação a esse sonho. Não houve ninguém capaz de fazer isso, e por conta disso o rei Nabucodonosor expediu um decreto de morte contra os sábios da Babilônia. E aí entra em cena o profeta Daniel. O profeta Daniel se apresenta ao rei e pede um prazo para que fosse revelado o sonho e a sua interpretação. Daniel se dirige para casa com a certeza de que Deus não o abandonaria e convida os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, para que se unam a ele em oração. Como resposta às orações de Daniel e seus 3 companheiros, à noite Daniel tem o mesmo sonho de Nabucodonosor, com uma diferença. Além do sonho, foi revelado a Daniel a interpretação do sonho. Após a interpretação do sonho ser revelada a Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor engrandece o Deus do céu, engrandece também a Daniel, promove Daniel ali na corte. Ou seja, Nabucodonosor começa a partir desse sonho o seu processo de conversão dos deuses pagãos para o Deus verdadeiro, dos deuses criados pela imaginação humana para o Deus Altíssimo. Ou seja, Deus revela a sua grandeza aos babilônios. E grandes coisas acontecem ali. Como veremos mais adiante, no capítulo 4, ocorre a conversão do rei Nabucodonosor. E ali mais um sonho é dado. E mais uma vez, os sábios da Babilônia se revelam incompetentes para revelar o sonho. É o servo de Deus, Daniel, que entra em cena mais uma vez e recebe de Deus a sabedoria para interpretar o sonho de Nabucodonosor. Deus sempre está, no livro do profeta Daniel, a humilhar as falsas divindades e exaltar o seu poder, a sua sabedoria. E ele faz isso por meio do seu servo, por meio do profeta Daniel. Isso mostra que Deus está ansioso por revelar o seu amor, o seu poder, a sua sabedoria por meio dos seus filhos. Isto quer dizer que não importa como você se encontra hoje, se você se colocar nas mãos de Deus,
você será um instrumento seu para revelar ao mundo o seu poder, a sua sabedoria, a sua grandeza. E assim como Daniel foi um instrumento para a conversão do rei Nabucodonosor, ele pode tornar você um instrumento para a conversão de outras pessoas. Que Deus, por meio de Jesus Cristo, te abençoe neste dia. E não esqueça, curta, comente e compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas possam ter contato com a palavra do nosso Deus. Que Deus, através de Jesus Cristo, te abençoe, te cubra de bênçãos nesse dia. Até o nosso próximo vídeo.